cada batida, uma história de superação. A cada respiração ofegante, um desafio ao limite. Hoje a ciência revela o que acontece no peito de quem vive ao extremo, coração de atletas de alta performance. O coração grande sempre foi visto como sinal de doença. Segundo pesquisas, mostram que o coração do atleta é adaptativo. Assim, o que muda, quais são os benefícios, quais são os defeitos, assim nossos pesquisadores vão falar. A expressão coração de atleta nasceu em 1899 com o médico sueco Salomon Hesting, que ao examinar esquiadores descobriu que o coração deles era um pouco maior, que na época foi visto como uma patologia e algo até que perigoso, hoje em dia é reconhecido como uma adaptação fisiológica. Bom dia, doutor. Bom dia. O que essa descoberta representou? Bom, mudou tudo. Mostrou que o coração ele pode crescer sem uma patologia, ele pode crescer naturalmente acompanhando o exercício físico. Isso foi muito bom porque teve um remodelamento cardíaco. A gente aprendeu agora que o coração cresce conforme você se exercita, você cresce. E hoje os médicos estão tentando entender até onde termina a adaptação e começa o risco. Durante o exercício extremo, o corpo vai exigir mais oxigênio e o coração responde aumentando sua força e capacidade. Esse é o chamado remodelamento cardíaco induzido pelo exercício. Mas, professor, por que e como o coração muda tanto no treino? Ora, aluno, para entender isso, primeiro eu preciso introduzir a fórmula de Laplace. Laplace relacionou que a tensão é definida pela diferença de pressão e também o raio das cavidades cardíacas. Tudo isso também relacionado com o espessamento dos tecidos cardíacos. A fórmula de Laplace nos diz que, conforme há um aumento de pressão no coração, ou um aumento de raio das cavidades cardíacas do coração, ou seja, um estresse do coração por volume, o corpo, para não deixar com que a tensão no coração aumente muito, necessita aumentar a espessura do tecido cardíaco. Esse é o chamado hipertrofiamento cardíaco. Compreendendo então a fórmula de Laplace, podemos introduzir a hipótese de Morgenhoff. John Morgenhoff definiu o seguinte: o coração de atleta tem dois tipos de coração de atleta, certo? O primeiro coração de atleta é o coração do atleta maratonista. O coração do atleta maratonista, ele tem um bombeamento de sangue muito alto. Ele tem um débito cardíaco muito alto e um retorno venoso muito alto. Para você, meu aluno, irei resumir. Sai muito sangue do coração e entra muito sangue do coração. Portanto, há um estresse no coração por volume. O estresse por volume, na fórmula de Laplace, altera o raio das cavidades cardíacas. Isso altera a tensão, aumenta a tensão cardíaca. Portanto, o corpo, para controlar esse aumento de tensão, necessita aumentar o espessamento do tecido. Esta é a primeira forma de hipertrofia cardíaca, a tal hipertrofia cardíaca excêntrica. Certo, meu aluno? E também a segunda forma, o segundo arquétipo de coração de atleta, certo? É o coração daquele atleta que ele não faz maratonas, esportes de resistência, mas sim esportes de força, explosão, curta duração, como halterofilistas, certo? Nesse tipo de esporte, você tem uma grande variação de pressão em muito pouco tempo. Ou seja, há um estresse não no volume do coração, mas sim na pressão. Há um estresse por pressão no coração. Portanto, o corpo, para também conter esse estresse de pressão, necessita espessar o seu tecido cardíaco. Esse é o chamado espessamento cardíaco, hipertrofia cardíaca concêntrica. Certo, meu aluno? Esse é a hipótese de Morgenhoff. Bem como vimos, é a especialização da máquina mais poderosa do corpo humano. Nem todos os corações respondem igual. Segundo estudos de Rizier, fatores como ancestralidade, sexo e intensidade do treino mudam o tamanho e a forma e a capacidade de um coração. Boa tarde, doutora. Por que essas diferenças importam? Boa tarde. Porque elas podem confundir o diagnóstico. Atletas afrodescendentes, por exemplo, têm a parede cardíaca mais espessa, o que aparentemente pode ser uma doença, mas é fisiologicamente normal. Por isso que exames laboratoriais essenciais são muito relevantes. O ecocardiograma e a ressonância são meios para ver
o coração doente e o coração saudável, mostrando que em muitos dos casos o crescimento do coração é sinal de eficiência. Apesar dos benefícios, o coração de um atleta pode parecer muito com a cardiomiopatia, uma doença grave que causa morte súbita em muitos jovens atletas. Bom dia, doutor. Até que ponto o crescimento é seguro? Bom dia. Enquanto no atleta o crescimento ele é funcional e cresce de forma ordenada, já no coração doente ele cresce de forma desordenada, ele cria fibrose e também perda de força, né? Então dá pra gente ver isso na imagem. Aqui a gente tem um gráfico mais fácil para explicar. Temos o coração saudável em laranja e o coração doente em azul. Enquanto o coração saudável ele tem um crescimento e a fração de ejeção proporcional, ele não tem quase nada de colágeno, que representa a fibrose, né? Já o coração doente, que nós vemos em azul, enquanto ele tem um crescimento exponencial, a fração de ejeção dele não é tão proporcional, entretanto ele tem um crescimento muito maior de colágeno, que representa a fibrose no coração. Os médicos, quando eles vão observar o coração, eles não veem apenas o tamanho dele, eles também veem a função. Se o coração responde bem ao esforço, ele está saudável, se não, vai ter o risco de vida. O segredo do coração do atleta está nas células. Dentro delas, os genes e moléculas se reorganizam e formam um crescimento saudável e organizado. Boa tarde, doutora. O que essas descobertas podem significar no futuro? Pode mudar o tratamento das doenças cardíacas se entendemos como o exercício estimula o crescimento saudável. Sendo assim, podemos usar o mesmo mecanismo para corações doentes. Em outras palavras, o coração do atleta pode ajudar a medicina a curar o coração doente. O coração de um atleta é mais do que um músculo. É uma prova de que o corpo humano é capaz de se adaptar, crescer e resistir. Mesmo o coração mais forte necessita de cuidados e respeito aos seus limites. Treinar é importante, mas escutar o seu próprio corpo é essencial. O verdadeiro atleta é aquele que trabalha força e sabedoria no mesmo compasso.